Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá, amigos, estamos chegando aqui no seu canal 19, na TV Santa Maria, com o nosso Roda Brasil Amigos, nosso programa que você acessa através do canal 19 da NET e também através das redes sociais, diversas plataformas, no Facebook da TV Santa Maria, no meu Facebook Marion Guimarães de Melo, na página do Roda Brasil Amigos, no YouTube, enfim, você, além do canal 19, você tem as plataformas que você pode acompanhar o nosso Roda Brasil Amigos. O programa de hoje, eu vou trocar um passe com a doutora Noemi Freitas Santos. A gente vai falar sobre autismo, né, sobre diversas questões que envolve, né, especialmente nesse mês de abril também, que é um mês que engloba a questão das pessoas que são amputadas, né, denominado o mês o Abril Laranja. Então a gente vai trocar um passe aqui. Doutora Noemi, obrigado por ter vindo, carinho especial aqui de te receber. Eu que agradeço. Lembrando que a gente está aqui no nosso distanciamento, temos álcool gel aqui, então por isso que nós não estamos gravando com máscara, estamos mantendo todo esse protocolo de distanciamento aí dentro do que rega as bandeiras, né? Estamos em bandeira preta no momento. Obrigado por ter vindo, gostaria que tu nos falasse um pouco desse teu perfil também, de como é que tu passou a atuar especificamente também nessa área aí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde a todos e todas que nos assistem. E em abril a gente comemora o Abril Azul, que é o mês de conscientização do autismo. Tá aí já a manta, por isso né? que eu estou hoje, né, em homenagem, vim com uma manta azul para homenagear, porque o transtorno do espectro autista, ele é considerado azul porque ele acomete mais então, meninos do que meninas. Na realidade seriam duas, não digo comemorações, mas duas ênfases, né? Para os amputados é tido como Abril Laranja, né? Isso. E para a questão do autismo, então, a cor azul, é isso, né? Isso, e azul até porque tem mais meninos, é isso? É, porque acomete mais os meninos do que as meninas. Uhum. Como é que se dá, doutor, esse teu trabalho, assim, na parte jurídica? Eu sei que de repente muitos embates aí, como é que tu tem construído isso? A gente tem a lei que se chama Lei Berenice Piana, que é a Lei 2.764, que ela é uma lei de 2012, em que ela alçou as pessoas que têm o transtorno do espectro autista a pessoas com deficiência. E o que acontecia antes dessa lei entrar em vigor é que os planos de saúde, eles diziam que a pessoa tinha uma doença pré-existente. Ah, perfeito. E aí negavam a cobertura pelo plano para os atendimentos. E aí essa lei, ela trouxe a questão do atendimento multiprofissional, que prevê a realização de terapias com terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, educador especial, fisioterapeuta. Então, aquelas sessões que a pessoa precisa, ela pode solicitar para o plano de saúde. E aqui no município de Santa Maria, hoje eu faço parte da Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, em defesa da pessoa com deficiência, e a gente está buscando trazer, e o presidente é o vereador Admar Pozobon, a gente está tentando trazer aqui para o município um centro de referência em autismo, que hoje o Estado, através do governador, ele instituiu uma política pública que é o TEA Acolhe, que visa, né, abrir esses centros especializados para atender essa demanda desse público que tem aumentado cada vez mais. Hoje o diagnóstico, os neuropediatras, eles dizem que o diagnóstico ele
começa em torno de 1 ano e meio, 2 anos, já dá para ter um diagnóstico se aquela criança ela possui ou não possui um transtorno. Então é bem importante, né, conscientizar a população para que elas procurem ajuda, procurem um especialista e procurem também os seus direitos. Quer dizer que isso aí já é uma questão que vem de longa data, essa discussão aí, doutora? Sim, é uma discussão que Porque antes seria feito do particular, no caso, não teríamos as pessoas que não têm, obviamente, planos, né? E digamos assim, a questão tipo SUS também, ela se enquadra aí ou não? No caso, o SUS, como ele não tem, muitas vezes não tem esses especialistas na rede SUS, o que acontece? A pessoa acaba tendo que muitas vezes também ingressar com ações judiciais para poder que o Estado custeie esse tipo de tratamento. E o que a lei prevê? A lei prevê, né, na área da saúde, a questão das sessões de terapia com vários especialistas, o atendimento multiprofissional e também medicamentos de alto custo. Se essa criança ou essa pessoa com transtorno, ela necessitar de medicamento de alto custo, ela também vai ter direito. Vai ter direito também. Vai ter direito. Quer dizer, é uma questão extremamente importante e até para os pais, né, que estão nos acompanhando, que nos assistindo, porque o autismo, assim, pode ser que às vezes a gente não tenha uma relação tão direta, mas ele me parece que nos últimos anos para cá ele ficou mais frequente, mais forte, né, teve mais um apelo, né? Sim, hoje eu acho que por conta também do diagnóstico ser mais precoce, as pessoas têm buscado mais e também a gente tem uma lei, né, que ampara essas pessoas, e então elas se sentem mais, eu acho que empoderadas para poder buscar os seus direitos. E isso é muito importante, a gente ter uma legislação que abranja e também buscar que aqui a gente tenha um centro de referência para atender essas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde. Porque talvez agora com a questão do diagnóstico, tu falou mais precoce, porque talvez muitas pessoas enquadravam, digamos assim, as pessoas com autismo com uma certa questão da própria síndrome de Down, né? Sim, muitas vezes tinham outros diagnósticos, mas era o diagnóstico da esquizofrenia, que era, né, o TDAH também, hiperatividade era diagnosticado. Então hoje os neuropediatras eles têm mais estudos nessa área também, e aí é mais fácil de dar um diagnóstico mais preciso. E hoje os planos eles já se adequaram a essas questões ou ainda tem que se entrar em justiça, tem que brigar ainda para conseguir esses direitos? E aí onde é que tu entra nessa questão aí, né? Infelizmente os planos de saúde, eles têm o que a ANS, que é a agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela entende que ela limita essas sessões de terapia. E para a pessoa que tem o diagnóstico do transtorno, esse limite não é o máximo, mas sim o mínimo que a pessoa precisa. E muitas pessoas não sabem, e aí ela limita, digamos, se a pessoa tem que fazer 40, 50 sessões no mês, e às vezes o limite está no limite da ANS, o plano nega. E não, ela tem o direito a quantas sessões de terapia ela for necessário, e que o médico, né, o neuropediatra ou os profissionais que atendem, quanto eles indicarem. Doutora, eu queria assim que tu ampliasse um pouco mais essa questão do centro de referência, como é que vai ser, qual é a ideia disso aí, de que forma vai ser essa atuação aí, e até onde nós já estamos nisso aí. A ideia, aqui em Santa Maria, a gente já tem um local, né? O vereador já está buscando esse local para ter esse centro. Então, vai ter um recurso que é um recurso que o governo do estado vai repassar para os municípios que implantarem,
que se for para o centro de referência regional é R$20 mil mensais, mas a gente sabe que esse valor é um valor baixo, porque a gente sabe que o valor de um custo de um tratamento desses gira em torno de 3 a 9 mil reais mensais por pessoa. Por pessoas. Então é um custo muito alto. E a ideia de abrangência ela é a nível regional. Ou é só para Santa Maria? Vai ter centros que vão ser regionais e centros que vão ser mais locais. E aí vai depender o valor, né, que o centro macro regional, que se chama, que vai ser o valor de R$60 mil, e os regionais, que vai ser naquele município, vai ser em torno de R$20 mil. É isso que está previsto no decreto que saiu. Esses 20 mil seria um desembolso mensal? Mensal para atender toda a demanda? Para atender toda a demanda. Mas aí aqui a gente ainda não tem, porque foi aprovado em 2019 uma lei que para incluir no censo, para que seja incluído no censo as pessoas que têm o transtorno. Só que como não foi por falta de recursos, o censo não foi feito ainda, né? A gente está sem saber quantas pessoas têm, quantas crianças, quantas pessoas têm diagnosticada com autismo em várias regiões, tanto aqui na cidade quanto no estado e no Brasil inteiro. Bom, interessante. Então, está em andamento essa questão, então. Está em andamento, o vereador ele tem corrido atrás, a gente acompanha ali pelo grupo, né, da frente, mas ainda é um longo caminho. A gente sabe que vai ter que ter, né, um aporte com certeza do município também para que saia, né, para que tenha os profissionais para atender essa demanda. Eu sei que a tua questão ela é mais especificamente mais na área jurídica, né? Na área de orientações, de busca de recursos, enfim. Mas assim, ó, nós temos que nível aqui em Santa Maria, muitas pessoas com esse quadro, e temos escolas especializadas também para alunos ou não? Para meninos, meninas? Sim, o que a lei diz é que na área de educação, qualquer pessoa com deficiência, ela tem direito à vaga. O que acontece? Muitas vezes aquele familiar com aquela pessoa com deficiência vai buscar uma vaga, tanto numa rede pública como na rede privada, e é negado. Mas se a escola ela tem a vaga, ela não pode negar o acesso. Inclusive isso é passível de multa para o gestor escolar. O que tem que acontecer? Tem que ser, a pessoa tem que entrar em contato formalmente e pedir, né, ver se tem vaga naquela escola e solicitar a vaga. E em caso de negativa, que muitas vezes acontece, aí pode também entrar via judicial para conseguir o acesso àquela vaga. O que a escola não está obrigada? A escola não está obrigada a criar uma vaga. Em havendo vagas, ela não pode negar o acesso de qualquer pessoa com deficiência, não só a pessoa que tem o transtorno do espectro autismo, mas qualquer pessoa com deficiência. Isso aí já é uma forma determinada, então. Sim, isso está previsto nessa lei, na lei Berenice Piana. Legal, a gente vai fechar o primeiro bloco. Em seguida a gente volta, né? Um papo muito interessante, conversando aqui com a doutora Noemi Freitas Santos. A gente vai para o intervalo, é jogo rápido, é pai e bola, e voltamos aqui para o segundo tempo do nosso Roda Brasil Amigos. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo.
Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, falei que era jogo rápido, né? Estamos de volta com o nosso Roda Brasil Amigos, conversando com a doutora Noemi de Freitas Santos. A gente falou no primeiro bloco sobre as questões do autismo, né? Muito interessante, várias informações, né, e dicas aqui que a doutora Noemi nos trouxe. E eu quero entrar um pouquinho mais na tua área também, essa questão da previdência social, porque existe algumas pessoas com síndromes, né, que trabalham. Como é que funciona essa parte jurídica, essa questão da previdência? Sim, as pessoas, existe uma lei, que é a Lei Complementar 142 de 2013, que é a lei que trata das aposentadorias das pessoas com deficiência. Então, como as pessoas com autismo, elas são consideradas pessoas com deficiência, se elas contribuírem para a Previdência Social, elas vão se aposentar com base nessa lei. E o que essa lei diz? Essa lei tem aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Essa aposentadoria por tempo de contribuição, que na reforma da Previdência ela foi extinta, para a pessoa com deficiência ela continua. E aí é uma aposentadoria com um tempo menor de contribuição. Para a aposentadoria por idade também reduz a idade, para os homens aos 60 anos e para as mulheres aos 55 anos. E na aposentadoria por tempo de contribuição, ela leva em consideração o grau de deficiência, que é se é leve, moderado ou grave. E aí, para o homem, se for leve aos 33 anos de contribuição e aos 28 anos para as mulheres. Para as mulheres, é. Isso, mulheres sempre menos, né? Sim, é menos. 5 anos? E se for moderada a deficiência, para os homens 29 anos de contribuição e para as mulheres 24. E se for grave, a deficiência for considerada grave, é aos 25 anos de contribuição para os homens e aos 20 anos de contribuição para as mulheres. Então, é uma aposentadoria bem mais benéfica, né, que a gente diz. Exige menos contribuição, menos tempo de contribuição. Isso aí, obviamente, é feito tudo dentro dos critérios regrados pelo INSS, né? Pela Previdência Social, né? A pessoa vai ter que entrar com requerimento administrativo no INSS, solicitando a aposentadoria, alegar, né, a deficiência, e aí lá vai ser feito um laudo de um perito médico, né, que vai atestar esse grau de deficiência. Perfeito. E dentro de outros aspectos, né, dessa parte previdenciária, jurídica, enfim, o que tu pode também nos relatar aí, doutora? Nós temos também a questão da isenção tributária, que para as pessoas que contribuem, né, e pagam imposto de renda, quando elas se aposentam, elas vão ser isentos do imposto de renda, mas só que é só sobre a aposentadoria. Perfeito. Aí, no caso, a isenção do imposto de renda para aposentadorias e pensões. E também tem a redução a isenção de alguns tributos, né? Que é o IOF, o ICMS, para aquisição de veículos automotores. Se essa pessoa qualquer pessoa com deficiência, não só o autista, se ele adquirir um veículo novo, ele vai ter uma redução dessa carga tributária. É bastante interessante isso aí, né? Isso, que pode chegar até 30%, dependendo do valor do veículo. Isso aí também dentro dos critérios de que a pessoa tenha comprovado, tenha comprovação, toda a documentação, né, do encaminhamento, né? Com certeza. Eu vi também, doutora, e a gente estava conversando até no intervalo, da questão desses saques do Fundo de Garantia, também gostaria que tu desse uma... Sim, existe a previsão na lei que é para as pessoas que têm doença grave, para o saque do FGTS. E existe a situação, no caso da pessoa se aposentar, ela vai ter esse direito de sacar,
e para compra e aquisição da casa própria. E a lei também prevê para as doenças graves. Só que a jurisprudência tem estendido esse direito, porque não há previsão específica na lei, e o STJ, que é o nosso Superior Tribunal de Justiça, ele entende que esse rol previsto na lei, ele não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, se inclui o transtorno do espectro autista como doença grave para solicitar o saque. Claro que a pessoa vai ter que comprovar, e essa demanda é só na via judicial, na via administrativa não é concedida. Tem que ser via judicial. Tem que ser via judicial, então tem que comprovar que a pessoa necessita realmente, é o único recurso que aquela família tem, aquele familiar tem, para utilizar no tratamento dessa pessoa. E também eu esqueci de falar, mas vou retornar agora à questão da Previdência, que a Previdência, no caso não é a Previdência, a gente chama assistência social, que é o benefício de prestação continuada, que também é estendido para a pessoa que tem o transtorno do espectro autista, que é o valor de um salário mínimo mensal, que não exige contribuição, mas que é para as pessoas de baixa renda. E aí bastante interessante isso aí, né? Sim, aí hoje o considerado baixa renda é 1/4 do salário mínimo. Isso aí viabiliza através do que, doutora? Também tem que ingressar na via administrativa, solicitar junto a uma agência do INSS, fazer o requerimento do benefício assistencial e aí comprovar. O que acontece? Muitas vezes na via administrativa a pessoa não consegue comprovar que aqueles gastos que ela tem, que devem ser abatidos desse valor de 1/4 do salário mínimo per capita por pessoa. Então, na via judicial, há um entendimento que esses gastos devem ser excluídos dessa renda per capita. Muito bem. Então, falando assim, mas de uma forma mais direta, por exemplo, se a gente tem um familiar que tem esse transtorno, digamos assim, é de família com renda baixa, pode fazer esse encaminhamento e recebe tipo um salário mensal, seria mais ou menos isso, né? Isso, é o valor de um salário mínimo mensal. E também para aqueles servidores públicos que eles têm um familiar com deficiência na família e ele demanda levar essa pessoa para sessões de terapia, para fazer o tratamento, ele também tem direito à redução da jornada de trabalho. Essa redução ela pode chegar a 50% da jornada. Isso é para a espécie de quem cuida da pessoa, é isso? Isso, é uma lei federal, mas há entendimento tanto para servidores públicos estaduais quanto municipais. Perfeito. É bastante interessante isso aí. E existe muita procura nisso, doutora? Existe. As pessoas, a partir do momento que elas tomam conhecimento, né, muitas vezes é negado na via administrativa, tem que entrar previamente com requerimento administrativo, e aí é negado. E aí as pessoas procuram, né, um especialista, alguém para poder ingressar. Muitas vezes, infelizmente, a gente sabe que tem que ingressar na via judicial, porque... É muito demorado ou não? Eles são processos que, quando a gente consegue uma liminar... Eles veem com bons olhos isso, doutora? Infelizmente não, a gente tem que provar argumentar muito, provar, né, mostrar para o juízo o quanto é importante aquele tratamento para aquela criança, né, isso tem que estar tudo documentado, com laudos especificando a necessidade daquele tratamento, o quão prejudicial vai ser a criança ficar sem aquele tratamento. Infelizmente ainda o judiciário ele não tem um conhecimento acerca do que é o transtorno do espectro autista. E para as pessoas que têm deficiência em geral, deveria de ser o direito deveria de ser a justiça a última ratio que a gente chama, né? Em último momento a gente buscar, mas a gente vê que há uma inversão de valores e muitas vezes a pessoa tem que ingressar na justiça para ver esse direito, que é uma legislação que já foi aprovada, que está aí há quase 10 anos, ter o seu direito respeitado. É bastante interessante, quer dizer que tudo precisa, assim, ó, tu por exemplo, para alguém que está nos assistindo, o pessoal que vai nos acompanhar depois através das redes sociais, tu tem uma espécie de consultoria que tu pode dar para as pessoas ou não?
Sim, a pessoa, se ela não tiver condições de pagar um advogado, né, que tenha um especialista nessa área, ela pode também buscar as assessorias jurídicas gratuitas que existem aqui na cidade, mas em precisando, ela pode, para fazer os requerimentos, às vezes também fazer o requerimento administrativo para uma vaga numa escola. Até para as orientações, né? Isso, para conseguir o requerimento administrativo junto às operadoras dos planos de saúde também, às vezes é preciso Porque fazer. isso é bastante complexo, né? É bem complexo e tem poucas pessoas que são especialistas nessa área também, né? Bom, bastante interessante. Estou conversando aqui com a doutora Noemi Freitas dos Santos, a gente está falando sobre questão de autismo, sobre previdência, sobre direitos e deveres. Questão das mulheres ainda, pode me falar, e daí te buscam muito também essas questões aí de... Porque a gente está agora num movimento bacana nisso aí, né? Sim, a gente tem, eu sempre procuro, eu também atuo na área de família, eu atuei bastante tempo em Caxias do Sul e lá eu peguei bastante experiência nessa área de família. E o que eu procuro buscar sempre nesses litígios, porque quando envolve menores é muito complicado. Muito complicado. Porque às vezes aquele casal está em guerra e quem mais sofre é a criança. Então nos litígios de família, divórcio, eu sempre procuro buscar o diálogo para tentar chegar num acordo, num consenso que fique, né, bem tanto para a mulher quanto para o homem, né? E também levando em consideração as crianças. Porque muitas mulheres também sofrem, hoje a gente sabe, né, ainda existe violência patrimonial, né, violência sexual, violência. E então é importante que o profissional que está ali, que ele busque esse diálogo, porque muitas vezes a gente sabe que o processo judicial é um processo demorado, um processo de divórcio, ele se for judicial, ele leva em torno de 4, 5, 7 anos para ter uma decisão transitada em julgado. Então é importante que as pessoas conciliem, tentem conciliar, né? Eu sempre busco isso, sempre busquei isso quando eu advogo nessa área, porque eu sei o quão prejudicial é quando existem crianças envolvidas nesse meio. Nesse meio, porque muitas vezes, até por falta de orientação, acabam se criando situações bastante complicadas, né? Até de brigas mais fortes e até de mortes, né? Sim, e infelizmente a gente vê que hoje as mulheres, existe a Lei Maria da Penha, né? Que é uma lei que ampara as mulheres, ajudou muito essa lei, essa legislação, e hoje é possível conseguir uma liminar, já na própria delegacia. Eu sempre oriento para que busque os seus direitos. Se há violência, muitas vezes aquela violência é estendida também às crianças, né? Isso é muito triste, é muito grave, ver às vezes um pai que nega aquele filho, que nega... e no seio daquela relação ali, né, há uma violência contra aquelas crianças. Então é muito importante orientar para que as mulheres busquem os seus direitos, existe a delegacia especializada aqui em Santa Maria também. A orientação é essa, procurar sempre, se houver violência, procurar a delegacia especializada, denunciar e buscar os seus direitos. É verdade, funcionamento. Doutora, a gente está chegando no finalzinho, gostaria que tu deixasse um recado final aí, né? Não sei se tem mais alguma coisa que tu queira relatar para nós aqui. Eu só gostaria que as pessoas, nesse mês, que a gente se conscientizasse da importância, né? Da importância da gente passar conhecimento. Eu acho que isso é importante. Porque através do conhecimento as pessoas podem buscar os seus direitos, buscar ter um acesso a um tratamento de qualidade e buscar dar um melhor atendimento para aquela criança, para aquela família, que a gente sabe que quando tem um diagnóstico na família as pessoas se apavoram, né? O que eu vou fazer? Esse tempo a gente conversa com as mães, né?
E é muitas vezes desesperador ver que elas não têm esse apoio, esse acolhimento. Então é importante que as pessoas compreendam também, né, o quão difícil é para uma família ter que despender às vezes recursos e tempo para atender e tratar aquele familiar. Doutora, obrigado por ter vindo, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Sucesso. Conversei aqui com a doutora Noemi de Freitas Santos, falamos sobre diversos assuntos nesse mês do abril, né, abril azul, com referência às questões do autismo, previdência privada, enfim, previdência social, algumas questões que envolvem aposentadoria, direitos, deveres, enfim, muito legal esse papo. E o Roda Brasil Amigos vai ficando por aqui, direção de imagem e áudio do Ademir Lima, a central de jornalismo da Janine Appel, a direção administrativa da Thaís Trevisan e a direção geral aqui do seu canal 19, TV Santa Maria, do André Trevisan. Até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento EP Mecânica Multimarcas, Rua 24 de Fevereiro. Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Ótica Norberto, profissionais qualificados para o seu atendimento. Galeria Chami. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Roth e Avenida Tênis Clube. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes.